O cinema é um meio machista? É um meio machista, só que a gente precisa entender por que isso, como que isso ocorre. A primeira coisa que o GEMA buscou fazer, a partir de 2014, foi um levantamento quantitativo da participação de homens, mulheres e negros e negras nas funções de direção, roteiro e elenco. O que a gente evidenciou é que os homens brancos são majoritários em todas essas áreas e que mulheres negras, por exemplo, não tiveram participação na direção nem no roteiro de nenhum dos filmes de grande público dos últimos anos. O período temporal que a gente pegou foi desde a década de 70, e se você pensar, desde a década de 70, os mecanismos de relação do Estado com a produção cultural se alteraram bastante. A gente passou por uma ditadura militar, passou por governos de partidos políticos muito distintos, e mesmo assim, nenhuma dessas políticas públicas que foi criada para desenvolver, o cinema brasileiro, para tornar ele mais competitivo na indústria, tiveram algum impacto sobre a participação de mulheres e sobre a participação de negros. As desigualdades sempre foram muito fortes. A Bell Hooks, ela fala muito que as imagens fazem uma violência à mulher, e particularmente à mulher negra. Porque o que a gente recebe não está mediado por um olhar que vivencia as mesmas coisas que a gente. Porque por mais que a gente não queira essencializar o olhar da mulher como feminista ou o olhar do negro como antirracista, ele tem um diferencial de experiência, Tanto que a gente olha para essa produção hoje, que é dominada por homens diretores e por roteiristas, homens também, e vê que a mulher está no papel objetificado, está num papel que não é de prestígio. Então eu acho que o que as telas estão reproduzindo hoje pra gente é uma imagem, de certa forma, de violência. O cinema tem feito a gente buscar, ou tem feito a gente acreditar num grau de perfeição para as mulheres que não existe e que é extremamente perverso com a gente. Tem criado expectativas sobre como é a vida social, que também não se reflete na realidade. Os negros são a maioria da população, por que eles não estão lá representados, além de posições de malandragem, além de serem bandidos? Todas as mulheres negras são prostitutas? Não. Por que só esse é o papel que elas aparecem? Todas as mulheres brancas querem correr atrás de um marido, como tem o mote de muitos filmes de comédia brasileira, por exemplo. São mulheres desesperadas atrás de uma vida de casada. Isso é realidade? Não é realidade. Quando a gente passou lá no GEMA a analisar os filmes de maneira qualitativa um pouco, tentar ver como as narrativas dos filmes são construídas, a gente pôde perceber que a maioria das personagens negras, as protagonistas, elas também não têm final feliz. Elas acabam sempre sozinhas ou perdendo alguém da família, numa condição assim de pobreza, Nunca são finais felizes. E elas também nunca estão representadas em filmes de romance, por exemplo. Então a gente tem que também ter muito cuidado em como a gente lida com os estereótipos, porque por mais que exista um estereótipo, por exemplo, para a mulher branca, como aquela que persegue o amor, a que é casta, que está em filmes de romance e tal, para a mulher negra esse tipo de estereótipo não existe. Ela é afetada por outros tipos, que colocam ela como hipersexualizada, por exemplo. E eu acho que isso é uma questão principal quando a gente está discutindo o cinema. Não existe tentativa de coibir a arte, não é que esses personagens não possam existir. Prostitutas também têm que ser representadas, elas também existem na vida social, ninguém está falando contra elas. A gente está falando contra o olhar que é produzido sobre a mulher ser sempre encaminhado para o mesmo estereótipo, para o mesmo papel, para a mesma redução, A gente existe de maneira diversa no mundo e isso tem que ser transposto por um cinema que quer atingir a população, sem atingi-la negativamente. A nossa luta tem que ser não só nessa união da gente se fortalecer e ver que todas nós estamos ali fazendo coisas boas também, mas de tomar esse espaço pra gente também. Cortar essas relações de hierarquia que existem, de que o que é feito com qualidade vem de um lugar e o que não tem qualidade vem de outro. Hoje você vê um depoimento de uma companheira e você fala, caramba, é isso. Existe isso mesmo, eu também passei por isso. E isso é potente, isso é forte. Porque é isso que vai fazendo com que a gente se una cada vez mais para destruir tudo que nos faz mal dentro de um mercado que era para estar mais criativo, mais diverso e trazendo coisas mais satisfatórias para a população como um todo,